Então, pessoal, dando continuidade ao nosso mini curso sobre a imprensa alternativa e o surgimento da imprensa alternativa, o Bernardo Kucinski ele vai escrever que a imprensa alternativa surgiu da articulação de duas forças igualmente compulsivas. Primeiramente, o desejo das esquerdas de protagonizar as transformações que propunham e a busca por parte dos jornalistas e intelectuais de espaços alternativos à grande imprensa e à universidade. Seria então, portanto, na dupla oposição ao sistema representado pelo regime militar e às limitações à produção intelectual jornalística sob o autoritarismo que se encontra no nexo dessa articulação entre jornalistas, intelectuais e ativistas políticos. Segundo Bernardo Kucinski ainda, os alternativos compartilhavam em grande parte o mesmo imaginário social, ou seja, o mesmo conjunto de crenças, significações e desejos, alguns conscientes e até expressos na forma de uma ideologia, outros ocultos na forma de um inconsciente coletivo. Então essa passagem que eu citei agora para vocês, do livro Jornalistas e Revolucionários nos Tempos da Imprensa Alternativa, o Bernardo Kucinski ele vai dar a entender que os protagonistas da imprensa alternativa partilhavam do imaginário comum, né? Um imaginário social comum, né? Um inconformismo com a situação vigente, política, né? do Brasil naquela época, e um inconformismo também com as limitações da produção intelectual, produção jornalística. E esses seriam alguns dos componentes que vieram a possibilitar o surgimento da imprensa alternativa. O fator econômico é um ponto a ser considerado também, quanto à compreensão do surgimento da imprensa alternativa. Nesse aspecto, Bernardo Kucinski vai escrever que a disseminação do método simplificado de impressão offset permitia a impressão de tiragens pequenas, com baixo custo. Além disso, a editora Abril havia implantado, na época, um sistema nacional de distribuição dos jornais, a partir de 25 mil exemplares. Estes seriam alguns fatores que teriam contribuído para a disseminação da imprensa alternativa. Vale enfatizar, portanto, que o fator econômico, né, a imprensa alternativa não estando, assim por dizer, determinada, né, pelo imperativo mercadológico da grande imprensa, eles possuíam essa maior liberdade, né, essa margem de liberdade quanto à concepção do seu fazer jornalístico. Mas para a gente entender a imprensa alternativa é preciso compreender não apenas o contexto do regime de exceção e vigência, né, como eu já cheguei a esclarecer em outros vídeos, né, mas também o ambiente do exercício da prática jornalística durante a década de 70. Estes seriam dois fatores que vieram a contribuir para o aparecimento da imprensa alternativa. Por um lado, o autoritarismo de um regime que sufocava as liberdades democráticas e, por outro, um padrão predominante na grande imprensa que dava pouco espaço para um jornalismo crítico e inovador, não somente pela realidade de um regime de exceção, mas também pela hegemonia de um jornalismo baseado na pirâmide invertida, ou como era conhecido na época, o LID. O jornalismo da pirâmide invertida era baseado em uma prática jornalística na qual as informações consideradas de maior importância ganhavam mais espaço, abrindo o texto jornalístico. Desse modo, as notícias de maior relevância ganhavam o topo das páginas dos jornais,
com as informações de menor importância na sequência. Tal predominância na grande imprensa seria uma das características a conferir uma estrutura rígida na elaboração dos jornais desta categoria. Além destes, outros fatores se somariam na configuração desse padrão enrijecido da grande imprensa, como cadernos e colunas distribuídos por assuntos ao longo das páginas. O que eu quero dizer com isso é que a grande imprensa possuía um modelo bem definido sobre como fazer jornalismo e pouco estava interessada com a experimentação, com a inovação. Essas que seriam algumas das características que vieram a configurar a imprensa alternativa. A pirâmide invertida, como já foi citada, correspondia a um tipo de jornalismo baseado no lead, como já cheguei a mencionar para vocês, uma expressão em inglês, o lead, que consiste em uma técnica jornalística na qual se procura propiciar ao leitor informações objetivas, buscando responder o que seriam as informações fundamentais sobre uma notícia, em questões como o que, quem, onde, como, quando, por quê. Em outros vídeos eu cheguei a mencionar, por exemplo, no caso do jornal Versus, que teve a influência do New Journalism norte-americano, uma concepção de jornalismo em que se baseia em técnicas ficcionais para vivência da atividade jornalística, e desse modo o New Journalism, como uma influência do jornalismo praticado em versos, ele vem a questionar esse padrão, tanto da pirâmide invertida quanto do padrão do lead que predominava na grande imprensa da década de 70. Além da estrutura engessada da técnica de produção jornalística da grande imprensa, havia também um imperativo econômico. Como eu já cheguei a mencionar, os grandes jornais objetivavam sobretudo o retorno financeiro. Nesse sentido, essa categoria de imprensa procurava aproveitar ao máximo as páginas dos jornais, seja com a distribuição dos textos, seja com a publicação de anúncios. Para a grande mídia, o jornalismo é um negócio, e como qualquer negócio, ele precisa ser rentável e precisa ser jornalístico. Um fato que cabe mencionar é que, mesmo a imprensa alternativa, ela abre espaço para a publicação de anúncios, mas esses anúncios têm um perfil bem característico que se encontra no objetivo de dar visibilidade ao próprio trabalho da imprensa alternativa. Então, nas minhas pesquisas com o Jornal Versus, eu pude constatar que alguns dos seus anúncios procuravam publicizar e dar a conhecer outras expressões da imprensa alternativas, anúncios sobre cafés, anúncios sobre livrarias, ou seja, o próprio anúncio que esse tipo de imprensa vinculava tinha a ver com o perfil da imprensa alternativa. Então, além de divergências contra a técnica jornalística, a imprensa alternativa também questionou a postura da grande imprensa frente ao regime civil-militar. Desse modo, o certo padrão complacente da grande mídia para com o regime era visto como uma forma de submissão. E isso pode-se dizer que a imprensa alternativa, em vários sentidos, é alternativa do ponto de vista da técnica jornalística e do padrão predominante na grande imprensa, e também alternativa ao regime político que vigorava no Brasil. Sendo assim, pode-se compreender que o impulso da empreitada jornalística da imprensa alternativa foi ao mesmo tempo profissional e político. Muitos jornalistas da imprensa alternativa exerceram suas atividades inicialmente em jornais da grande mídia. O pesquisador Luiz Carlos Eblac de Araújo vai afirmar que existiu uma retroalimentação entre a grande imprensa e a imprensa alternativa. Então, embora os protagonistas da imprensa alternativa tinham esse viés crítico com relação ao jornalismo praticado
na mídia tradicional, muitas vezes eles tinham essa participação, né, na imprensa alternativa, mas também colaboravam com a grande imprensa. Então, segundo o pesquisador Luiz Carlos Eblac de Araújo, um exemplo disso seria o jornal considerado o pioneiro na imprensa alternativa, o jornal Pif-Paf, que teve a liderança de Milor Fernandes. Esse jornal teria se originado antes do regime militar, originado-se em 1963, quando Milor Fernandes teve um problema com o jornal O Cruzeiro, com a revista O Cruzeiro. E o surgimento da minha fonte de pesquisa, o jornal Versus, também está relacionado com a grande imprensa. No caso, o idealizador e líder do jornal durante um bom tempo, o jornalista Marcos Faermann, era jornalista do Jornal da Tarde, de São Paulo. E é nesse jornal que o Marcos Faermann inicia a experimentação do New Journalism norte-americano. Segundo a pesquisadora Sandra Regina Moura, ao contrário do que se discute, Marcos Faermann não teria praticado o New Journalism inversos, né? Mas sim no Jornal da Tarde. Então esse é um ponto que eu pude observar nas minhas pesquisas, né? Embora o New Journalism norte-americano tenha sido uma das influências com relação a como se concebeu um novo modelo de jornalismo, ele não teria sido praticado em versos, mas sim no Jornal da Tarde. Então, com relação aos ciclos da imprensa alternativa, quem melhor vai nos possibilitar uma compreensão sobre esses ciclos é o trabalho do Bernardo Kucinski, né? E segundo ele, existiram duas grandes classes de jornais alternativos. Alguns predominantemente políticos, baseados na valorização da questão nacional e do poder popular a partir dos anos 50 e no marxismo vulgarizado nos meios estudantis na década de 60, e a outra classe de jornais foi influenciada pelos movimentos da contracultura norte-americanos, do orientalismo, do anarquismo e do existencialismo de Jean-Paul Sartre, mais voltados à crítica dos costumes e à ruptura cultural. Então essas seriam duas grandes caracterizações da imprensa alternativa que o Bernardo Kucinski desenvolve, né? Aqueles mais predominantemente políticos e aqueles mais predominantemente de crítica cultural. Segundo Bernardo Kucinski, o que identificava toda a imprensa alternativa era a contingência do combate político e ideológico à ditadura, na tradição das lutas por mudanças estruturais e da crítica a um capitalismo periférico e ao imperialismo. Bernardo Kucinski vai dizer ainda no seu livro que essa sistematização, né, da imprensa alternativa a partir de ciclos de configuração, de caracterização, é o que permite identificar cada geração dos jornais alternativos. E ele vai, além disso, buscar o que seriam as linhagens destas várias espécies de jornais que surgiram. Nesse sentido, Bernardo Kucinski vai identificar 8 ciclos da geração dos jornais alternativos. A primeira fase do ciclo alternativo iria do lançamento do jornal Pif-Paf em 1964 até o fim do Folha da Semana, em 1966. Essa fase seria marcada pelo desmoronamento do universo político do populismo e por uma resistência democrática expressa nos jornais apoiados pelo Partido Comunista. Então, esse primeiro ciclo que o Bernardo Kucinski vai nos apresentar, né, sobretudo a partir da década de 60, tem essa questão dessa derrota, por assim dizer, né, das esquerdas com relação ao golpe sofrido em 1964, mas ao mesmo tempo esses jornais alternativos se apresentam como uma espécie de guarda-chuva, que a gente pode dizer assim,
e que tinham no Partido Comunista uma espécie de referência de resistência política. Já a segunda geração dos jornais alternativos surgiria a partir de 1967, segundo Bernardo Kucinski, pautados em um novo imaginário que tem origens na Revolução Cubana, de uma proposta de guerrilha continental, da teoria dos focos de Regis Debray. Essa categoria dos jornais, segundo Kucinski, a segunda geração, temos o destaque para os alternativos como O Sol, O Poder Jovem e Amanhã. Bernardo Kucinski vai dizer que após essa segunda geração de jornais alternativos, viveu-se uma fase de intervalo sem surgimento de novos jornais. E com relação a esse aspecto, o Kucinski vai escrever que seguiu-se um intervalo de mais de um ano, praticamente, sem novos jornais alternativos, isso a partir de 67. E esse período foi um tempo de grandes passeatas estudantis, mundo afora, principalmente que ficou marcado na memória, no imaginário político-social, o Maio de 68 na França, os protestos contra a guerra no Vietnã, as lutas nos espaços públicos, elas forçaram a retomada de um jornalismo crítico pela grande imprensa, fazendo com que se diminuísse o impulso jornalístico vital para a criação dos jornais alternativos. Foi depois do refluxo dessas manifestações, da debacle da luta armada e a ausência de perspectivas a partir de meados de 69, que se juntaram em grande número os protagonistas da imprensa alternativas, dando origem ao nacional sob o signo da resistência político-cultural e ao momento, então, depois desse refluxo, do surgimento de jornais como O Pasquim e Opinião. Então, depois desse refluxo, a gente pode apontar que outras fases do surgimento dos alternativos podem ser definidas, segundo Bernardo Kucinski, a partir de 1971 e 72, por meio de jornais como Grilo e Balão, de alguma maneira caracterizados pelo humor pesado e pelo experimentalismo em linguagem, pautados muitos pela exploração de cartoons nas páginas de seus jornais, o que seria uma das características desses periódicos. No caso do jornal Grilo, foi forte a influência do cartoon estrangeiro, do cartunista estrangeiro americano Robert Crumb e pelo europeu Wolinski. Já no caso do jornal Balão, existiu uma explosão criativa sobre o humor a partir da questão nacional, por uma nova geração de cartunistas brasileiros iniciantes. E é nesse momento, então, que se projeta figuras como Luiz G., Laerte, Angeli e os irmãos Chico e Paulo Caruso. E aí, segundo Bernardo Kucinski, o sexto ciclo dos jornais alternativos surge a partir de 1974. Era o momento de retorno de alguns presos políticos da ditadura que se reintegravam à vida civil por meio da imprensa alternativa. Segundo Bernardo Kucinski, em um cenário de colapso do milagre econômico, entra em cena o projeto de jornais ambiciosos, como o Jornal Versus e o Jornal Movimento. E nesses jornais, no caso, predominou o ativismo político. E esse até é um debate que eu ainda pretendo explorar em estudos posteriores, sobre a caracterização desses jornais, o Jornal Versus, o Jornal Movimento, o Jornal Opinião, se constituem enquanto expressão da imprensa alternativa ou imprensa contra-hegemônica, para usar aí uma terminologia mais gramsciana. E o Bernardo Kucinski vai prosseguir, então, dizendo que a sétima geração dos jornais alternativos surgiu no contexto marcado pela morte do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 1975. Nesse cenário, o Bernardo Kucinski identifica que a crise do padrão complacente da grande imprensa
possibilita o surgimento de jornais como De Fato e Co-Jornal. Co-Jornal, na verdade, tratou-se de uma cooperativa, né? Esse seria a definição, né, do nome do jornal, Co-Jornal, Cooperativa dos Jornalistas, né? E a partir da década de 70, aí, 1977, com a campanha da anistia, surgem os jornais essencialmente motivados por essa campanha. Segundo Bernardo Kucinski, os jornais da anistia seriam expressos por exemplos como o jornal Repórter, Resistência e Maria Quitéria. E a última classe dos jornais alternativos, segundo Bernardo Kucinski, foi composta por jornais como o Atente, ligados ao movimento popular, e o jornal Avesso. Então, nesse vídeo de hoje eu quis apresentar um pouquinho para vocês, né, sobre o que seriam os ciclos da imprensa alternativa, apresentando um panorama para vocês. Caso eu tenha curiosidade e se sintam motivados a investigar mais sobre esses ciclos e essas expressões da imprensa alternativa, eu recomendo a leitura do livro do Bernardo Kucinski, né, que tem aqui na biografia do minicurso. E então, esses alternativos, a gente pode dizer que eles tiveram uma vida curta, né? A gente pode falar que a resistência à ditadura se constituiu como uma das razões de existir desses jornais, né? E depois, na década de 80, com o acirramento da luta política e depois com as liberdades democráticas, meio que esses jornais perderam a sua razão de existir, por assim dizer, né? Embora a luta política não tenha se terminado, né, não tenha finalizado, a gente pode dizer que com o fim da ditadura militar, esses jornais, por assim dizer, perderam, em certa maneira, a sua razão de existir. Bom, para esse vídeo sobre a imprensa alternativa, eu vou concluindo por aqui e teremos os próximos vídeos sobre o jornal Versus, a resistência contra o regime militar e as características temáticas do jornal Versus também. Obrigado.